14 a 28 e Mateus 16. Mateus 16, de 24 a 28. Mas antes eu vou agradecer aos irmãos, né, que estão comercializando. Eu vou dar uma notícia para a igreja, tá bom? Enquanto os irmãos procuram, vou dar uma notícia muito linda para a igreja. Esse livro aqui, ó, esse livro teve pela Livraria Cultura 94% de aceitação. Muito lindo, né? Que glória, né? Só Deus pode fazer isso para a gente. E nossos livros hoje, os dois, tanto o livro Essa Fé Te Basta, que é esse aqui que nós lançamos em junho, e esse que nós lançamos agora em janeiro, de 7 Passos Caminhando com Deus para Ser Próspero. Eles estão em 16 livrarias. Nós só estávamos em 10, agora estamos em 16, que é a Cultura, Asa Besta, Shopping Wall, Editora Escortec, Livraria Buscapé, Companhia dos Livros, Livraria Santos, tem até meu sobrenome aqui, né? Livrarias Amigos do Livro. Obrigado, o pessoal da Livraria Santos, por também estar falando do meu nome, né? Glória a Deus. Livraria Amigos do Livro, Livraria Martins Fontes, Livraria Mundo da Leitura. E agora, ultimamente, está nas Americanas também, americanas.com, Shoptime, Livraria Submarino, Livraria FENAC, Livraria Nobel e Livraria Saraiva. Então, está todo mundo trabalhando, nos ajudando. Deus tem usado todo esse povo para ajudar a gente nesse trabalho, né? Só Deus pode... Só Deus pode abençoar essa gente, né? Só Deus, que a gente não tem condições. Dizer que o nosso site é www.igrejasuprema.com e o nosso telefone é 11 2382 39 83. Quem quiser nos ajudar, quem está nos assistindo, nos ouvindo, povo desse Brasil, povo desse mundo, vocês que estão nos assistindo, que tem gente ligando para cá, nós vamos retornar as ligações, porque não fica a igreja ainda aberta continuamente. Então, amanhã eu retornarei essa ligação das pessoas que ligaram para a igreja e provavelmente não falaram com ninguém. Mas, se você quiser adquirir nossos livros, basta você entrar no YouTube, em qualquer lugar que você entrar da internet, vai aparecer lá. Colocar o nome Essa Fé Te Basta, ou 7 Passos Caminhando com Deus, vai aparecer nosso nome lá. E daí lá tem um mecanismo para ser adquirido. E também, eu creio que em mais 10 dias também, nós estaremos anunciando também a conta da igreja, né? Nós vamos estar com a conta da igreja para quem quiser ajudar. Quem não quiser adquirir o livro, pode nos ajudar da forma que bem entender. E também vamos ter um outro trabalho para a gente dinamizar a igreja, fazer a igreja se tornar presente. Nós precisamos entrar no meio do povo de Deus. Nós precisamos se infiltrar no meio deles aí. Eles são grandes, mas nós somos pequenos, querendo ser grande. Nós vamos trabalhar para ser grande. É isso que Deus preparou, é isso que Deus garantiu para a gente, e isso nós estamos fazendo com a glória do Senhor Jesus. Então, Marcos 9, do versículo 14 a 28, e Mateus 16, 24 a 28. Vamos em frente, vamos falando com Deus, vamos deixando Deus trabalhar por meio da palavra dele, né? É como o Vinícius falou, né? Nós não podemos fazer nada por você, mas esse Deus que nós pregamos pode fazer todas as coisas na sua vida, pode transformar a sua vida. Então fala, a cura de um jovem possesso. Essa palavra nós falamos essa semana, creio que foi na sexta-feira, né, meu irmão? Mas Deus me colocou no meu coração para mim pregar essa palavra hoje, acrescida de outra. Então, algo ele vai fazer com isso, né? Porque normalmente eu chego na igreja e eu vou verificar qual a palavra que Deus vai conduzir nesse trabalho. E ele me deixou essa palavra no coração, algo ele deve estar pretendendo fazer para alguém. Então, se alguém está aí precisando de alguma coisa, vai tomando posse, porque algo está previsto acontecer. Então, Marcos, vamos lá, Marcos 9, fala. A cura de um jovem possesso. Um jovem possesso. Mas esse jovem pode ter qualquer idade, não pode? Porque um jovem possesso, as escrituras não falam de que idade, se é mais jovem, mais velho ou é médio, ele não fala. Ele fala
simplesmente a cura de um jovem possesso. Então nós temos que ter cuidado com os espíritos ruins. Os espíritos ruins não escolhem idade, não escolhem pessoa, não escolhem se criança, se adulto, se jovem ou se velho. É preciso que nós tenhamos o cuidado quando falamos da palavra do Senhor. Então ele diz no versículo 14, diz assim: quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor, e que os escribas discutiam com eles. Os escribas, nós sabemos que são pessoas doutores da lei. E doutores da lei normalmente só acreditam na lei do homem, naquilo que a gente vê. Eles simplesmente se apegam exatamente naquilo que está escrito relativo ao homem. Então diz aqui nesse versículo, quando eles se aproximaram dos discípulos, eles quem? Os escribas. Por que será que eles se aproximaram dos discípulos? Porque nós só acreditamos naquilo que nós vemos. Aquilo que nós estamos vendo, que nós escrevemos, está ali na nossa presença. Os escribas são exatamente isso. E eles se aproximavam de quem? Dos discípulos de Jesus. Por quê? Porque os discípulos de Jesus acreditam no quê? Na lei do Senhor. E a lei do Senhor só recebe o milagre você crendo. Você não vai ver. Você precisa crer nessa lei. Tudo que vai acontecer na sua vida é por meio de você simplesmente saber que você não vai poder ver, mas que você sabe que está ali perto de você. A lei do Senhor é assim, você não vai conseguir ver nada, mas você tem que ter a certeza que Ele estará ali do seu lado, estará colado de você, pronto para te ouvir. E é o que nós pouco usamos. Nós podemos até xingar como homens, né? Mas quando temos uma dificuldade, ao invés de xingar, que tal eu olhar para o meu lado e falar, meu Senhor, eu sei que o Senhor está aqui. Eu sei que eu não preciso falar nada, porque o Senhor está aqui. Está ouvindo aquilo que eu estou precisando. O Senhor já fez a leitura no meu coração. Mas os escribas não sabiam disso, não acreditavam nisso. Então eles interpelavam, eles questionavam a quem? Aos discípulos de Jesus. Algum motivo deveria ter para isso, né? E no versículo 15 diz: e logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Mas a princípio, os escribas estavam intimidando aos discípulos, não era simplesmente eles questionavam, eles intimidavam. Por que você prega essa lei? Por que você fica inventando essas histórias de cura? Por que você fica aí pregando essas coisas de milagre? Era isso que eles estavam fazendo. O questionar os discípulos era exatamente a intimidar, a intimidação. Como muitos às vezes se intimidam em buscar a Deus, em pedir a Deus. Fala assim, o médico pode me curar, mas ele tem um médico às vezes do lado dele. E ele não clama. Ele não pede. Ele fala, o médico pode me curar, vai me dar um remédio, vai me curar. Mas ele não clama, o meu Deus pode me curar. O meu Deus está aqui, pode me curar. E era isso que os escribas discutiam com os discípulos de Jesus. Então, quando eles viram Jesus se aproximando, eles deixaram os discípulos de lado e correram para ele, né? Porque ali tinha um que podia realizar aquilo que provavelmente os discípulos não conseguiram realizar. Só que aqui acontece um fato diferente. No versículo 16, diz assim: então ele interpelou os escribas. Ele quem? Então Jesus interpelou os escribas. E olha o que Jesus pergunta para os escribas: que é que discutíeis com eles? É o mestre defendendo a quem? Defendendo aqueles que caminhavam com ele.
Porque aqueles que caminhavam com ele ainda tinham defeitos e fraquezas, como nós temos hoje ainda. Como nós temos os mesmos defeitos e as mesmas fraquezas que os discípulos tinham. Então Jesus, vendo que os escribas tentavam intimidar a eles, porque é assim que acontece ainda no mundo de hoje. Jesus chega e fala: o que os senhores querem? O que é que os senhores estão questionando a meus discípulos? E daí nós vamos notar no versículo 17, que diz: e um dentre a multidão respondeu: mestre, trouxe-te o meu filho possesso de um espírito mudo. Então era este motivo que fez com que os escribas, os doutores da lei, fossem questionar os discípulos de Jesus. O que será que aconteceu? Por que será que foi isso? Será que os discípulos de Jesus eram exatamente como nós ainda somos hoje? Será que nós ainda hoje deixamos a dúvida morar dentro da gente? Será que é errado a dúvida morar dentro da gente? Porque se foi errado para nós no dia de hoje, também era errado para os discípulos de Jesus. Mas interessante, eles estavam com Jesus. Eles presenciavam os milagres. Mas ainda assim eles carregavam a dúvida, a incerteza, se os milagres eram ou não verdadeiros. É o que acontece com nós nos dias de hoje. Nós não somos nada diferentes dos discípulos de lá. Às vezes falamos assim: puxa, eu tenho pedido tanto para Deus e parece que demora tanto, nunca chega. Eu clamo a Deus, mas parece que Ele não está ouvindo a minha oração. Eu peço para Deus me dar uma cura e Ele não me dá. Eu peço para Deus melhorar a minha vida e Ele não muda. Sabe por que Ele não muda? Porque nós ainda hoje temos o mesmo defeito que os discípulos tiveram junto com Jesus. Não é como nós que temos que crer sem ver. Eles estavam vendo. É diferente. Então, nós temos que nos posicionar de uma forma diferente. Eu sei que Jesus está aqui. Eu sei que Ele está aqui. Se a minha fé for bastante forte, Ele vai fazer o milagre. Ele não vai deixar de fazer. Mas, quando a dúvida está morando dentro de mim, quando a dúvida toma conta do coração da gente, quando a dúvida é a semente que cresce muito mais do que a palavra de Deus, então o milagre não acontece. Porque nesse instante nos colocamos distante de Deus. E era por isso que os escribas estavam sendo questionados. Era por isso que os doutores queriam intimidar os discípulos de Jesus. Porque eles eram e são exatamente como nós somos agora. Não é depois não, nem antes, agora. Vamos ver no versículo seguinte, o que diz no versículo 18. E este, o espírito mudo, né? Onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Era o motivo que os escribas precisavam para quê? Para intimidar. Porque se eu venho aqui e falo, ó, vai acontecer isso na sua vida e não acontece, planta-se o que no coração? Uma dúvida ainda maior. E era por esta razão que os doutores da lei deviam estar intimidando os discípulos de Jesus, e Jesus toma o quê? Toma a frente. Ele chega e diz: o que é que estás a dizer para os meus discípulos? Ou melhor, se os meus discípulos não fizeram, eu, Jesus, farei.
Se eles não conseguiram expelir, eu, Jesus, expelirei. Mas se Jesus chegar para você e falar que vai fazer um milagre para você, e você colocar aquela dúvida no seu coração, será que eu vou ser curado? Será que a minha vida vai mudar? Será que meu filho vai ser transformado? Esse será, é exatamente este será que vem destruindo o povo da terra, que vem fazendo a gente sofrer além do que nós precisamos sofrer. Porque quando nasce a dúvida, sofremos mais. Quando temos a dúvida, a cura não vem. Quando temos a dúvida, a melhora da vida não avança, fica sempre marchando. É como se fosse uma engrenagem com um dente quebrado. Chega naquele lugar, fica dando um tranco assim, né, meu irmão? Fica batendo assim. Por quê? A dúvida que é maior do que o poder do seu Deus. É disso que nós temos que nos assegurar. É disso que nós temos que nos revitalizar, nos fortalecer, para que Deus venha operar verdadeiramente, para que Deus venha modificar com segurança, para que o sofrimento vá para lá, para que o espírito imundo esteja distante da sua vida, distante da sua casa. E essa é a preocupação de Deus conosco aqui na terra, essa é uma das grandes preocupações do Senhor. Vamos no versículo seguinte. No versículo 19 diz assim: então Jesus lhes disse: ó geração incrédula. Então Jesus nos disse agora, ó geração incrédula, até quando eu estarei com vocês? É isso que ele fala. Ele fala: eu estou presente o tempo inteiro. Eu vivo com você. Eu estou na sua casa. Eu estou na sua família. Eu estou no seu corpo. Mas ainda assim você não crê. Ó geração incrédula, até quando? Até quando eu estarei com você? Isso demonstra o quê? A indignação do seu Deus com você. A repulsa que o Senhor sente na falta de fé da gente. A repulsa que o Senhor sente quando a gente não deixa a fé tomar conta do nosso coração. É sobre isso que Deus fala. É sobre isso que o Senhor se indigna com a gente. Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Né? Ele está dizendo: até quando você vai sofrer ainda que eu esteja com você? Ou até quando? Uma advertência. O que Deus fala quando Ele fala até quando? Em pouco tempo vocês estarão sozinhos. Em pouco tempo você terá que desenvolver sua fé. Em pouco tempo você terá que aprender a pedir. É disso que Deus fala. Mas Ele não para por aí. Depois que Ele tem um enfrentamento com os escribas, Ele passa a repreender a quem? Só aos discípulos dele? Não. Ele passa a repreender a nós também nos dias de agora. Que está falando para nós agora. Até quando? Até quando? Até quando? Você já me conhece, eu já fiz um milagre na sua vida. Eu já alterei algo na sua vida. Eu já te curei, mas ainda assim você continua com a dúvida. Ainda assim você deixa a dúvida ser maior do que o seu Deus. Mas Ele não para e diz para os escribas assim: trazei-mo, quer dizer, trazei o teu filho possesso aqui. A segurança de quem fala, a segurança de quem ordena, a segurança de quem está seguro no que ele está fazendo. Os discípulos eram inseguros, como nós ainda hoje somos inseguros, não é assim? Mas chegou aquele que manda, chegou aquele que não carrega dúvida, chegou aquele que tem certeza de que pai ele é filho. Mas e nós?
temos a certeza de que pais nós somos filho? Porque se tivermos a dúvida, estamos dizendo para Deus que não temos a certeza que somos filhos verdadeiros diante de Deus. A dúvida põe a interrogação: será que eu sou? Será que eu posso? A dúvida faz esses questionamentos. E é por isso que Jesus vira na frente dos discípulos e todos os escribas que ali, os doutores que ali estavam, falei: trazei-me ele aqui. Traz ele para cá. E daí vamos ver outro segredinho que nós vamos ver aqui no versículo 20. Diz: e trouxeram-lhe. Quando ele viu a Jesus, ele quem? E trouxeram-lhe. Quando ele viu a Jesus, quem viu a Jesus? O Espírito, porque Espírito só vê Espírito. Carne não vê, o Espírito vê. Então o que Jesus está falando aqui? Quando o Espírito viu ele, olha o que acontece. Interessantíssimo. Trouxeram, quando ele viu a Jesus, o Espírito imediatamente o agitou com violência. E caindo ele por terra, revolvia-se espumando. O escândalo que o Espírito faz, né? Espírito é escandaloso, né? Ó, espíritos malignos é escandaloso. E às vezes tem pastores que é tão escandalosos quanto aquele espírito, porque o espírito pula e o pastor pula também. Eu te repreendo. E aí o Espírito fala para ele que não. E é isso que nós temos que ter. Nós podemos expulsar sem pular, sem gritar, se opor a ele, como o Senhor vai nos ensinar agora a nos opor a ele, porque é o que nós temos que aprender nessa terra. Vivemos por meio da fé. Sabemos que tudo que está em volta da gente é simplesmente coisas materiais que não podem fazer nada por nós. Mas existe um que não é espiritual e tudo ele pode fazer por nós. Tudo ele pode modificar. Tudo ele pode curar. E nós vamos ver como o Senhor vai dizendo aqui, né? No versículo 21 diz: perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isso lhe sucede? Olha o que o pai responde: desde a infância. Então o que nós estamos entendendo? Que espíritos malignos não toca só em adultos, né? Às vezes temos visto crianças na rua usando droga, roubando, matando, crianças de 10, 11 anos. Aí nós falamos: não, é porque ele mora na favela. Não, é porque os pais dele não dão educação para ele. Não, é porque não tem uma boa escola. Os espíritos imundos também tocam nas crianças. E como nós podemos resolver isso? Será que nós vamos passar o resto da nossa vida nessa terra sem entender como devemos agir, como devemos trabalhar, como Deus tem nos mostrado? Este é um outro ensinamento que nós temos que guardar. Os espíritos imundos também tocam nas crianças. Por quê? Toca nas crianças para atingir você. O espírito imundo toca numa criança para atingir a família inteira. E nós vamos verificar agora que isso que nós estamos falando é verdadeiro. É verdadeiro. Às vezes olhamos assim e falamos: imagina que um espírito imundo vai pegar uma criancinha de 6 anos. Imagina nada, não vai pegar nunca. Não vai tocar nunca. Mas olha o que Deus fala aqui. Diz no versículo 22. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, olha o que o pai do menino fala aqui. Olha que interessante que o pai do menino fala aqui. Porque muitas vezes
nós não recebemos o milagre, é exatamente essa pequena frase nos põe no quê? Uma dúvida. Se tu podes, olha bem, meus irmãos, se tu podes alguma coisa, tem compaixão de mim. Se tu podes, essa que é a maior dúvida do crente. Olha para Jesus, pede, mas nem ele acredita que ele vai conseguir um milagre. Pede a cura, mas ele não acredita que vai ser curado. Pede um novo trabalho, mas ele não acredita que vai receber. Pede para ter uma transformação na vida por completo, mas ele também não acredita. Porque o pai do menino queria a cura, não queria? Tudo que esse pai queria aqui era a cura desse filho. E é o que os pais querem, não é isso? Os pais não querem isso para os seus filhos. Mas o que adianta você pedir um milagre para o seu filho e chegar para Jesus e falar, se tu podes, Jesus, então me ajuda. Falamos com aquele do qual nós somos descendentes deles. Nós somos descendentes. Ainda estamos em carnes, mas somos espírito, meus irmãos. Somos espíritos e muitas vezes precisamos agirmos como espírito. Então o pai do menino aqui estava respondendo para Jesus na carne. Então nem ele estava acreditando que podia acontecer um milagre. Mas ele tinha culpa? Não, ele não tinha culpa. Se a gente lembrar no início, os discípulos tentaram o quê? Tentaram expelir o demônio. Mas eles também perderam a fé. Eles também ficaram por hora distante de Deus. Distante de Deus é aquela linha que você pede aqui, mas o teu pedido não chega lá em cima, porque a tua fé está morta aqui dentro. Tem sempre que restaurar, que buscar a fé que há em você. Ela está aí em você em algum lugar. Ela está aí. E nós vamos ver a continuidade disso. Então ele fala, se podes alguma coisa, Jesus, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Aqui, ele não está pedindo só pelo filho, ele está pedindo também pela família dele. Se a gente notar aqui, ele já traz o ensinamento no plural, ele fala exatamente da família dele. Se podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. O de nós aí fala da família. Então nós temos que aprender, ter cuidado para pedir. Senhor, não cura só meu filho, não, cura toda a minha casa. Porque é disso que nós precisamos, às vezes precisamos de uma cura em toda a nossa casa. E Jesus nos ensina como fazer isso. E vamos continuando. 23. Mais uma vez nós notamos o quê? A dúvida. Jesus aqui, olha o que Jesus faz aqui. Ao que lhe respondeu Jesus, vamos pensar comigo. Você vai lá e fala para Jesus, se podes alguma coisa, nos ajuda, não é isso? Ele vai virar para você indignado e falar, se podes o quê? Esse se podes é uma frase de indignação, por conta do quê? Por conta da dúvida. Ele diz, se podes. E no instante que Jesus fala isso, ele transfere essa fé para o pai desse menino. Quando ele fala, se podes, ele está dizendo para a gente o quê? Eu sou filho de Deus, eu posso todas as coisas. O pai pergunta e ele responde, se podes o quê? E aí a gente continuando em espírito, o que Jesus respondeu? Se podes não, eu posso todas as coisas, pois sou filho de Deus. Sou dono do milagre. Sou proprietário do milagre. A questão é saber pedir. A questão é saber como se dirigir ao seu Deus. E vamos em frente. Aí Jesus responde para ele, tudo é possível àquele que crê. Aqui ele está dizendo para o pai do menino, eu posso porque eu sou filho de Deus, mas tudo é possível àquele que crê. Você crê? Você crê que Deus pode mudar a sua vida? Você crê que Deus pode tirar do buraco? Você crê que amanhã sua vida pode ser diferente?
É disso que ele fala. O milagre se materializa e se realiza, mas é preciso que parta também do seu coração, não da sua boca. Não da sua boca, do seu coração. Se você virar para o seu Deus e falar que você crê que Ele pode mudar a sua vida, Ele vai crer, Ele vai mudar. Se você virar para o seu Deus e falar que você tem a certeza que Ele é o seu Deus, Ele vai te responder. Agora, não pode deixar carregar a dúvida, como tinha aqui o pai desse menino. E outra curiosidade, não era só o pai do menino que tinha dúvida, não é mesmo? Ou não? Sabe por quê, meus irmãos? Porque os discípulos também não tinham. Por que os discípulos não conseguiram expulsar o espírito imundo? Porque tanto os discípulos tiveram dúvida, como o pai do menino também teve a mesma dúvida. E por isso o espírito imundo persistiu, se manteve naquele menino. Vamos continuar no versículo 24. Diz: E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: Eu creio. Era a palavra que faltava. Era a palavra que faltou desde o início com os discípulos. Era a palavra que faltava. Você crê? Eu creio. A certeza que o seu Deus pode transformar a sua vida. A segurança que o seu Deus pode verdadeiramente transformar a sua vida. Ele fala: e imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas e disse: Eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Milagre precisa de fé. Tudo que se pede precisa exercitar a fé. Se não exercitar a fé, aí vai sofrer 5, 10, 15, 20 anos. O segredo é exercitar a fé. A hora que o Senhor perguntar para você, você crê? Não é pensar. Não é parar um tempo para pensar. Será que eu creio? Será que eu não creio? É agir da mesma forma que o pai do menino agiu. Eu creio, Senhor. Agora eu creio. Aí os discípulos também devem ter dito: faltou a gente crer, faltou a gente tomar posse. Então não dá para expulsar assim: eu ordeno que você saia. Ele fala: eu não saio. Eu ordeno que você saia. Eu não saio. Eu já disse que você vai sair. Eu não saio. Sabe por quê? Falta-nos a palavra de autoridade. Falta a certeza do que vai sair de dentro de você. Falta a palavra que representa a ligação da sua boca, do que você puxa de dentro do seu coração para tocar em Deus. Aí não tem espírito imundo nenhum que suporte. Versículo 25. Diz: Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe. Aqui nós notamos a segurança, né? A autoridade. É isso que nós temos que aprender a ter. Nós não podemos brincar de crente, não. Esse mundo de hoje não dá espaço para brincar de crente, não, porque o diabinho está por aí toda hora. O diabinho fica ali, ele olha você, ele passa ali, ele vai na sua casa, ele entra no seu carro, ele entra onde ele quer. O que vai te livrar é a sua fé. O que vai evitar que ele destrua a sua vida, que ele destrua aquilo que é seu, é a sua fé. Como ele estava destruindo o pai desse menino através dele, através do menino que era possesso. Então diz Jesus: autoridade, meus irmãos. Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele.
autoridade de espírito. Nunca falar em autoridade de carne. A autoridade da carne, sabe o que é? Palavrão, acusação e dessas coisas que vai por aí afora. Autoridade de espírito, eu te ordeno que você saia agora e não tornes mais a ele. E daí no 26 vem: e ele, clamando e agitando-o muito, saiu. E ele, o espírito imundo, tá bom? E ele, o espírito imundo, vamos traduzir isso direitinho. E ele, o espírito imundo, agitando-o muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto. A ponto de muitos dizerem: morreu. Sabe por que muitos disseram morreu? Porque aqueles que não acreditavam entenderam que Jesus teria tirado o espírito, mas tinha também matado o Filho do Homem. Isso também mostra o que para nós? A falta de fé, a dúvida. E daí, o que Jesus faz? Ele diz, 27, mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu, e ele se levantou. A certeza daquilo que com os seus olhos carnais você não vai ver, mas daquilo que você tem a convicção com o seu espírito que está ali do seu lado. O que precisamos é termos autoridade sobre eles, o que precisamos é impor a vontade de Deus sobre o espírito, e não a nossa autoridade, porque nós temos que entender o seguinte: carne não expulsa espírito, 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 carne, carne, cada uma no seu lugar. Continuando no versículo 28. Quando entrou em casa, os discípulos lhes perguntaram em particular: por que não podemos nós expulsá-lo? Simples, né? Porque no momento que eles foram para expulsar, eles tiveram e deixaram a dúvida e a vaidade. Porque assim, hoje é comum, quando acontece um milagre, a gente se auto-intitular, não é mesmo? É perigoso isso. Aconteceu um milagre, não podemos esquecer. O milagre não tem relação com o homem. Quando acontece um milagre, é porque o Espírito de Deus naquele momento veio e realizou. Mas tem muitos homens que se tornam vaidosos. Na minha igreja aconteceu um milagre desse tipo assim, Você viu lá? Eu orei, você viu o milagre acontecer lá? E não tem uma relação. Não tem uma relação, meus irmãos. Tudo que acontece no mundo de homens, quando se trata de espírito, é proveniente do Senhor, não tem relação ao homem. Então, os discípulos vendo, perguntou: por que nós não os expulsamos? Porque eles não tiveram a certeza que o Senhor poderia fazer, porque eles tiveram dúvida, porque eles estavam caimando já todos vaidosos no mínimo. Olha, nós somos aqueles que agimos em nome de Jesus, podemos expulsar demônio. É isso que é o perigo quando você fala, nós podemos. E daí, no momento certo, o Espírito te abandona, porque a tua fé vai embora. E daí Jesus responde, o mesmo que respondeu aos discípulos, responde para nós agora. Agora, responde agora, diz assim: respondeu-lhes, esta casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. Mas nós só fazemos jejum para comprar um carro? Só fazemos jejum para comprar uma casa? Só jejuamos para querer ter um trabalho melhor? E às vezes os espíritos imundos se apegam nessas coisas. Não quer dizer que nós não temos que jejuar para essas coisas materiais também. Mas antes é preciso que venhamos a fortalecer o nosso espírito no Espírito do Senhor. Antes de qualquer coisa, é essa força que nós temos que ter, para que nós não continuemos a sofrer por conta desses espíritos malignos, não lá atrás, que eles estão hoje no meio de nós e continuarão ainda por muito tempo. Vamos aí em Mateus 16, que é mais agora a leitura de Mateus, vamos lá.
Mateus 16. Não se esqueça, existe a ligação nas duas palavras, tá? Elas não são soltas não, tá? Elas não estão dissociadas uma da outra não, elas estão presinhas uma na outra. Todas falam na mesma coisa e nos adverte, que diz assim, versículo 24 fala, o discípulo de Cristo deve levar a sua cruz. Quando os discípulos tiveram dúvida do poder de Jesus, eles estavam carregando a cruz de Jesus? Não, né? Porque se eu tenho dúvida, eu sou filho de Deus? Ah, mas eu tive dúvida. Eu vou lá expulsar o demônio e falar, sai demônio! O demônio diz, eu não saio. Sai agora! Eu não saio. Eu já mandei você sair, mas eu não saio. Sabe por quê? Porque naquele instante, naquele momento, eu estava distante de Jesus. Eu estava longe de Jesus. Eu estava preso no meu coração na minha vaidade. Eu estava preso no meu coração nos meus próprios interesses. Eu estava preso no meu coração na minha própria carne. Então, como nós já falamos, espírito só ouve espírito. Então você só expulsa, você só expele um demônio se você também estiver com o seu coração agindo no espírito. Se a sua vaidade tomar posse do seu coração, você jamais vai conseguir expulsar espírito maligno nenhum. Então aqui nesse instante diz exatamente isso. Será que eles estavam carregando a cruz de Jesus? Você tinha dúvida? Se eu tiver dúvida com alguma cruz nas costas, eu não vou carregar a cruz de ninguém. Eu não estou em espírito, por que eu vou carregar a cruz de Jesus? Eu não fiz nada. É preciso que o discípulo, é preciso que todo aquele que busca esteja, no momento que for trabalhar em espírito, esteja ligado ao Espírito de Jesus verdadeiro, que diz no versículo 24. Então disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. A si mesmo se negue do quê? Se separar das próprias pessoalidades, das próprias vaidades. Você só consegue seguir a Jesus se você se desprender dessas coisas. Enquanto você continuar com a sua carne presa nessas coisas, você nunca vai seguir Jesus. Mas se você não segue Jesus primeiro, também a sua vida não muda. É por isso que ele ensina para a gente, se você quer, se desprende dessas coisas. Ainda que você tenha, não se prenda nela, porque ela não te fará herdar o reino dos céus. Ela não te acrescentará. Tanto é que a gente vem e vai, e tudo é um círculo, né? A gente constrói aqui, mas a gente volta, tudo fica aqui, né? O círculo da roda gigante, né? Está tudo aqui dentro. Ah, eu tenho isso, mas eu vou embora, fica tudo aqui. Não vai mudar nada. Não vai me acrescentar em nada. Então Jesus ensina o que devemos fazer, como ele fala no versículo 25. Porquanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. E quem perder a vida, por minha causa, achá-la. Será que você precisa morrer para isso? Não, você não precisa morrer. Jesus não está dizendo aqui, mas quem quiser me seguir, quer seguir a própria vida, ele não está dizendo isso. Jesus não está falando da morte física. Jesus não está dizendo nada aqui. O versículo pode iludir a gente, porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. E quem perder a vida, por minha causa, achá-la. Jesus não está falando no sentido de você perder mesmo a vida. Está falando no sentido de você deixar as coisas materiais do lado e seguir a Ele com verdade, com segurança, com certeza, com lealdade e coração nobre. Coração nobre. Se queres algo grande de Deus, coração nobre. Não é coração tolo, não é coração soberbo, é coração nobre,
Coração nobre é aquele que, ainda que venha o sofrimento, ele procura lembrar do Deus dele para ir sendo transformado, para ir sendo refeito, para ir sendo reconstruído. Então, é dessa perca que Deus Jesus está falando, como ele fala no 26. Diz: pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Nós acabamos de falar. Você pode enriquecer quanto você quiser. Eu sei que muitos aqui podem ser ricos se crer. Pode até pensar que é uma brincadeira, mas não é brincadeira. Aqui eu não tenho brincadeira. Muitos podem se tornar ricos. Mas cuidado para quando a riqueza vier, não acontecer isso daqui. Porque muitos crescem e se esquecem de onde veio aquela riqueza. O que nós não podemos nos perder no tempo é esquecer quem é que nos capacita para que venhamos a herdar as coisas da terra, as quais também ficarão na própria terra. Então, cuidado da gente, para a gente não confundir as duas coisas. Assim, muitos assim, crescem e falam, agora não. Agora eu sou dono de tudo, sou dono da verdade. Aí Deus fala, não, eu te dei, eu te tiro. Eu te dei a vida, eu resgato. Eu te dei a enfermidade, eu posso te curar. Eu te dei a prosperidade, mas eu posso tirar de você de volta. Porque tudo verdadeiramente me pertence. 27. Glória a Deus. Diz assim: porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Nós temos obras para ser feitas. Alguém que não tem um coração bom consegue fazer obras? A obra nasce no coração. Às vezes tem gente que carrega tanto peso, que tem dia que ele tem vontade de largar tudo e dar tudo o que ele tem, achando que ele vai resolver tudo aquilo, tudo, ele vende tudo e sai distribuindo, pode fazer isso. Mas se ele não mudar o coração, nada disso vai resolver de coisa nenhuma. Então, no versículo 28, o último diz: em verdade vos digo que alguns há dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Esse versículo confunde um seguinte detalhe. Muitos pensam que vai ficar eternamente aqui na terra. Muitos criaram uma expectativa assim, eu estou com 80 anos, aí eu fico doente na igreja, vamos orar para o pastor. O pastor está muito doente. Aí o que Deus faz? Atrasa. A oração é muito perigosa, meus irmãos. Deus atrasa um pouquinho o relógio. Aí você que já está sofrendo ali, fica vivo, mas sofrendo mais um pouco. Isso chama-se atraso do relógio de Deus. Sabe por quê? Se o Senhor permitir, a gente não quer voltar nunca mais. Ele fez a terra tão linda, que a gente quer viver aqui, com 50, com 100, com 80, e estamos orando para o camarada não ir. Mas chega um momento que ele fala, agora sim, chegou a hora. Então, quem é que ele está falando aqui? É os vivos? Ou aqueles que irão esperar até que ele venha? Em espírito. Tudo que ele fala aqui é no Espírito. Ele diz aqui nesse versículo 28, com bastante calma, ó, em verdade vos digo que alguns há, entre esses alguns, nós podemos ser um desses, mas não vamos se iludir que nós estamos com 100 anos, com 200 anos, esperando como antigamente não, tá bom? Não é isso não, porque lá viviam 930, 870 anos, não é isso que ele está falando, ele está dizendo que alguns há,
dos que aqui se encontram na terra, nós estamos no meio desse bolo, né? Na terra, vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Ele está falando tudo aqui puramente em espírito. Aqueles que conseguirem a salvação hoje, em espírito, verão vir o Filho de Deus. Mas aqueles também que construíram o mal aqui na terra, em espírito, também serão lançados na fornalha. Na fornalha de Deus? Na fornalha do camaradinha lá. Daquele que não tem misericórdia de ninguém. Daquele que não tem piedade de ninguém. Daquele que não zela pela vida de ninguém. Glória a Deus. Vamos aplaudir a palavra do Senhor? Glória a Deus.